ela afeta as escolhas do consumidor. Então, como as variações na renda afetam as escolhas do consumidor? Agora que vimos como o consumidor toma uma decisão de consumo, estudaremos como ele responde a variações na renda. Sendo mais específico, suponha que a renda ela aumente. Então, variações na renda. E aí, claro que a suposição mais trabalhada do ponto de vista teórico é a suposição em que a renda aumenta. Com uma renda maior, portanto, o consumidor ele pode comprar mais dos dois bens. O aumento na renda, ela, portanto, desloca a restrição orçamentária. Daqui a pouco a gente volta para este quadro. Para fora, como na figura 7. Como o preço relativo dos dois bens ele continua, portanto, o mesmo, então, nessa reflexão, nesse tópico, nós estamos apenas vendo a variação de renda, portanto, estamos considerando que os preços relativos dos dois bens eles permanecem o mesmo. A inclinação da nova restrição orçamentária é a mesma que a inclinação da restrição orçamentária original. Então, mantém os preços relativos dos dois bens iguais, aumento a renda, portanto eu desloco a restrição orçamentária, mas como o preço relativo dos dois bens permanece igual, né? Aquela relação entre eles, você vai ter a mesma inclinação da restrição orçamentária na nova curva e na curva original. Isto é, um aumento na renda, portanto, leva a um deslocamento paralelo da restrição orçamentária. A restrição orçamentária expandida permite que o consumidor, portanto, escolha uma melhor combinação de Pepsi e pizza que esteja em uma curva de indiferença mais elevada. Dado o deslocamento da restrição orçamentária e nas preferências do consumidor, tais como apresentadas pelas suas curvas de indiferença, o ótimo do consumidor, ele move-se do ponto indicado como ótimo inicial para agora um novo ponto indicado como o novo ótimo. Então, o que nós temos aqui? Então, nós temos a situação em que, vamos aqui avançar rapidinho novamente, da figura 7 aqui. Então, vejam, um aumento na renda. Então, estamos considerando nesta primeira situação um aumento de renda. Então, o consumidor passou a ganhar mais. O preço da Pepsi e o preço da pizza se mantém constante, não muda, permanecem iguais. Portanto, a correlação preço da Pepsi e preço da pizza permanece a mesma. Mas a restrição orçamentária ela se desloca porque este consumidor está ganhando mais. Ao ganhar mais, ele pode consumir mais de Pepsi e mais de pizza, uma situação que com a renda anterior ou com a nova renda, ao se movimentar pela mesma curva, você tem que abrir mão de um bem para o outro para fazer a combinação dentro de um determinado orçamento. Então veja, eu tenho aqui a restrição orçamentária inicial, original, e aí eu tenho a restrição orçamentária em que o consumidor, portanto, tem uma elevação da renda. Então, eu tenho essa situação aqui. Então, eu desloquei minha restrição orçamentária. Eu estava nesta curva de indiferença 1 com este ponto ótimo inicial. Então, um aumento na renda desloca a restrição orçamentária para fora, para cima, para a direita. O consumo de Pepsi, portanto, sobe e o consumo de pizza também sobe. Por quê? Porque com esta nova restrição orçamentária, este ótimo inicial que está abaixo da restrição orçamentária deixa de ser um ponto ótimo. E aí, aqui eu não estou consumindo a minha renda nova. Portanto, para que eu me sinta satisfeito, otimizado, eu vou passar para uma nova curva de indiferença superior e que tangencia a nova restrição orçamentária e vou encontrar, portanto, um novo ponto ótimo. E neste novo ponto ótimo, eu aí vou otimizar a minha satisfação. Nesta situação de aumento da renda, veja, eu aumentei o meu consumo de Pepsi,
e aumentei o meu consumo de pizza. Eu não precisei abrir mão. Por quê? Porque a minha renda ela aumentou. Então, quando a renda do consumidor aumenta, sua restrição orçamentária desloca-se para fora, para a direita ou para cima. O consumidor responde, portanto, com o aumento da renda, comprando mais dos dois bens. Então, no ponto ótimo inicial, eu não estava mais satisfeito. Eu ganho mais, posso consumir mais, mas estou consumindo menos. Então, eu me desloco para uma nova curva de indiferença, onde eu posso encontrar uma cesta de combinações de produtos que me permitam maximizar a minha renda e maximizar a minha satisfação. Aqui, portanto, o consumidor ele compra mais pizza e ele, portanto, compra mais Pepsi, ok? Então, aí, esta é a figura número 7. Vamos voltar aqui e continuar nesta sessão sobre o aumento da renda. Observe que na figura 7, o consumidor ele opta por consumir mais Pepsi e mais pizza. Embora a lógica do modelo não exija aumento do consumo dos dois bens em resposta a um aumento da renda, este é o resultado mais comum. Então, aumenta a renda, por esta teoria, a lógica é que você aumente o consumo. Então, se eu como Pepsi, se eu compro Pepsi, eu bebo Pepsi, à medida que a minha renda aumenta, eu vou querer beber mais Pepsi, não menos Pepsi. A mesma coisa com a pizza. Então, a maioria dos produtos, dos bens, à medida que a nossa renda aumenta, nós temos uma tendência, dentro desta teoria, a consumir mais. Como vimos no capítulo 4, se um consumidor deseja mais de um bem quando sua renda aumenta, os economistas, portanto, chamam este bem de bem normal. Então, ganho mais, vou consumir mais. As curvas de indiferença da figura 7 foram desenhadas supondo que tanto a Pepsi quanto a pizza sejam, portanto, bens normais. Então, voltando aqui, então, aumenta a renda, há uma tendência ao consumo maior dos dois produtos considerados aqui produtos normais, um bem normal. A figura 8, ela mostra um exemplo em que um aumento na renda induz o consumidor a comprar mais Pepsi, comprar mais pizza, porém menos Pepsi. Se um consumidor compra menos de um bem quando sua renda aumenta, os economistas chamam esse bem de bem inferior. Então eu fico mais rico, ganho mais e vou consumir menos. Portanto, é um chamado bem inferior. A figura 8 foi desenhada supondo que a pizza seja um bem normal e a Pepsi um bem inferior. Embora a maioria dos bens seja normal, existem alguns bens inferiores no mundo real. Um exemplo, por exemplo, está nas passagens de ônibus. À medida que a renda aumenta, é maior a probabilidade de que os consumidores tenham um carro ou andem de táxi e menor a probabilidade de andarem de ônibus. As passagens de ônibus, portanto, são considerados um bem inferior. Então, relembrando, o bem normal é renda aumenta, o consumo aumenta. Bem inferior, a renda aumenta, o consumo ele diminui. Então, isso aí é fundamental para se lembrar destes conceitos que foram apresentados lá no capítulo 4. Se você não se recorda, pode ir lá no capítulo 4, assistir novamente a videoaula e ver como é que estão classificados os tipos de bens em uma economia. Então, se a gente vier aqui para a figura 8, né? Então, nós temos aqui a restrição orçamentária original, certo? Aí aumenta a renda, então a restrição orçamentária se desloca para fora, ou se desloca para cima, ou se desloca para a direita. E aí nós temos aqui a nova restrição orçamentária. O ótimo inicial, ele já não traz a mesma otimização da satisfação e da renda, portanto o consumidor ele vai se deslocar. Mas se a Pepsi, neste exemplo, é considerado um bem inferior, significa que a minha renda aumenta, o meu consumo diminui. Portanto, a minha nova curva de indiferença,
vai revelar, portanto, que a minha renda aumenta, mas o meu consumo de Pepsi nesse novo ótimo, ele diminui, e o meu consumo de pizza, ele aumenta, o que faz com que ele seja, portanto, um bem normal. Então, renda aumenta, minha curva de indiferença, ela se movimenta ao longo da minha restrição orçamentária, revelando, portanto, que eu diminuo o consumo de Pepsi e aumento o consumo de pizza, mostrando, portanto, que a Pepsi é um bem inferior, renda maior, consumo menor, e a pizza é um bem normal, renda maior, maior consumo. Então, o bem inferior, um bem ele é inferior se o consumidor comprar menos dele quando a sua renda aumenta. Aqui, a Pepsi, portanto, faz este papel de um exemplo de um bem inferior. Então, quando a renda do consumidor aumenta e sua restrição orçamentária se desloca para fora, o consumidor ele compra mais pizza e compra menos Pepsi. Então, isso existe na realidade. No próprio parágrafo lá, o Menkyu coloca, por exemplo, o exemplo do transporte coletivo. À medida que as pessoas ficam ricas, elas vão ter uma tendência a consumir menos transportes coletivos e a utilizar mais o transporte privado. Portanto, elas deixam, à medida que elas enriquecem, elas deixam, portanto, de consumir este bem, serviço de transporte público ou, por exemplo, andar de ônibus. Vamos retornar aqui e dar uma olhada neste quadro que